Sabia que 70% dos escritores independentes desistem após publicar o seu primeiro livro na Amazon? E isso acontece em função de erros básicos. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 10 piores erros e como evitá-los. Mas antes disso, curte aqui, compartilha com aquele amigo que também está pensando nessa empreitada da autopublicação e segue o nosso canal para mais dicas. Eu sou Lu Aranha, sou jornalista, escritora e professora de escrita de ficção aqui no Formação de Escritores, especialista em autopublicação, literatura de entretenimento e narrativas longas. Os primeiros erros acontecem na pré-produção, ou seja, são erros por não revisar o livro, não lapidar a obra, erros que acabam prejudicando o conteúdo do teu livro. Para a gente evitar isso, a primeira coisa, uma boa revisão. E uma boa revisão autoral. É aquilo, deixar o livro descansar, depois reler ele, lapidar, substituir palavras repetidas, olhar para a questão do ritmo e do estilo. Além disso, a contratação de um revisor profissional é fundamental. E um revisor profissional para o teu nicho, porque um revisor literário é totalmente diferente de um revisor técnico. Então, é importante ter esse profissional que vai olhar para a tua obra no final e dar uma boa lapidada. Uma outra coisa muito importante nesse processo pré-produção é o de enviar o teu material para leitores beta, ou seja, pessoas que gostam de ler aquele subgênero do qual tu escreve e que vão te dar uma opinião de como eles estão entendendo a obra, ou seja, os sentimentos que a obra está despertando, se tem algum furo, alguma coisa que está faltando ali. Então, eles vão te dar essa opinião. Então, primeiro é a lapidação autoral do próprio autor, de revisar, de ler a sua obra, de encontrar ali, né, as palavras melhores, as palavras que criam imagens vivas e que fazem com que esse livro tenha uma fluidez, um ritmo, um estilo adequado. A segunda é a contratação desse revisor profissional, que é que vai dar aquela boa lapidada na gramática e na ortografia do teu livro, além de verificar ali alguma coisa ou outra que não está fazendo sentido. E, por último, o leitor beta. Esse leitor, essa pessoa que vai ler o teu livro e que vai te dar uma opinião sincera como leitor. Ainda dentro dos erros pré-produção, um outro que é muito grave e bastante comum é ignorar o público leitor, o teu público-alvo. Quem escreve para todo mundo não vende para ninguém. Então, olhar com atenção para quem esse livro é destinado, criar as personas, ou seja, né? Quem é que lê o meu livro? É uma jovem de 14 anos que está em tal ano escolar e que vive tal situação. Criar essas personas para visualizar e entender qual é a melhor forma de se comunicar com elas. Para isso, também ajuda bastante estudar outras obras do mesmo subgênero que tu está publicando. O que essas pessoas estão falando, né? Com quem elas estão se comunicando? Quem são os leitores que avaliam essa obra? Então, são duas formas da gente olhar para o público na pré-produção. Primeiro, definir quem é que realmente vai nos ler, para quem que nós estamos escrevendo, e isso não significa que outras pessoas não podem ler, mas sim que eu tenho um foco, né, em quem vai me ler. E a segunda, estudar quem está publicando para esse mesmo público. Olhar como são as obras, como as pessoas, como os escritores conversam com os seus leitores. O terceiro erro na pré-produção é não planejar um orçamento, porque por mais que seja uma autopublicação, vão haver investimentos em capa, em revisão. Então, planejar esse orçamento para ter essa verba disponível, até mesmo para poder utilizar na divulgação na hora do lançamento da tua obra. Depois, a gente tem alguns erros que estão relacionados à publicação da obra. O primeiro deles é o formato. PDF não é e-book. PDF, a Amazon até aceita tu fazer o upload de um PDF, mas ele não é um e-book, ele vai ficar com margens desconfiguradas, ele não vai se adaptar aos diferentes
aplicativos que as pessoas usam, porque pensem que um e-book, ele pode ser lido no computador, ele pode ser lido num tablet, ele pode ser lido no leitor digital ou no celular. Então, uma obra em PDF, ela não atinge isso, ela não vai ter um formato flexível para se adaptar a esses diferentes leitores. É importante diagramar o nosso e-book dentro do Kindle Creator, para que a gente tenha uma obra em formato KPF. Então, o formato final da minha obra ideal é o KPF, que é feito através da diagramação no Kindle Creator. Para isso, ele vai conseguir, neste formato, ele vai conseguir se adaptar aos diversos tipos de leitores, além de ser possível que o leitor escolha o tamanho da fonte ou a fonte mais adequada para a sua leitura. Isso são características próprias de um e-book. E para que ele funcione dessa forma, os únicos formatos que vão fazer isso é o KPF e o EPUB. Só que na Amazon, o indicado é a gente usar o KPF. Então, esse é um erro bastante comum, das pessoas pegarem o PDF daquele livro, principalmente se elas já lançaram em impresso, e jogarem na Amazon achando que aquilo vai funcionar de uma maneira adequada. Não vai. Eu não vou conseguir, como leitor, ajustar para aquele formato que eu gosto mais, com a fonte que me atrai mais e com o tamanho de fonte que me é mais confortável para a leitura. E isso é um grande problema e é um erro que faz com que as pessoas desistam da leitura do teu produto, mesmo que seja algo bastante interessante. Então, esse cuidado na hora da publicação de utilizar um formato certo e adequado para e-book é essencial e é um erro que muita gente comete e que com certeza é um tiro no pé. Um outro grande erro na hora da publicação são usar palavras-chave aleatórias ou que já foram ditas na descrição ou no título do livro. Isso acaba te atrapalhando de ser encontrado por leitores. Então, as palavras-chave, elas existem para que a gente indexe melhor aquele conteúdo, ou seja, para que mais pessoas consigam encontrar. É por isso que é essencial que as nossas palavras-chave sejam estratégicas, sejam palavras bem pensadas, que não se repitam na descrição e nem no título do livro, mas que auxiliem as pessoas a encontrar. Então, sempre que tu for pensar nas palavras-chave, pense em como alguém pode procurar pelo teu livro. E para isso, a lupinha da Amazon ajuda muito e a ferramenta do Google Trends também. A gente joga lá as palavras que a gente está pensando e vê qual é a procura, como que as pessoas estão procurando por aquele assunto. Uma outra coisa que atrapalha muito as nossas vendas na hora da publicação é uma descrição chata. É uma descrição longa, é uma descrição que não fala muito e que não instiga o leitor. Então, nunca comece uma descrição com este livro fala sobre. Muito chato, gente. Façam perguntas para o leitor para instigar ele. Entreguem algo da obra, mas sem entregar tudo. Deixem ali uma certa curiosidade para que o leitor realmente se interesse em ler a tua obra. Então, a descrição aleatória, cansativa, longa demais, com muita informação, ela é um erro básico que acaba atrapalhando a venda de muitos e-books. Às vezes o teu produto, o teu livro é excelente, a tua obra é ótima, mas tu pecou na hora da descrição e ninguém vai querer comprar de fato aquele e-book. Então tenham cuidado com essa preparação na hora da publicação, de ter tanto as palavras-chave quanto uma boa descrição e um formato adequado para que ele se adapte aos diferentes dispositivos onde os leitores Amazon podem consumir o teu livro. Um outro problema ainda na hora da publicação é a questão da precificação. Um e-book muito caro não vai converter em venda. Assim como um e-book muito barato vai gerar desconfiança no leitor. A não ser que tu esteja fazendo uma promoção e divulgando isso como uma promoção, é interessante tu pesquisar a média de valor dos e-books do teu nicho e a partir disso selecionar a tua precificação. Então o preço também é um fator que atrapalha muito na hora das vendas e que é um erro
bastante comum. Eu já vi gente querendo vender e-book a R$ 50, sendo que o livro físico é a R$ 60. Não faz sentido, né? Precisa haver aí um cuidado na hora de precificar o nosso e-book para que a gente atinja o público certo. Lembrando também que o preço tem relação com o público, com o poder aquisitivo daquele público que tu quer atingir. Um e-book muito caro não vai vender bem se é uma literatura de entretenimento, por exemplo, que tem um poder aquisitivo mais baixo. Então, é importante a gente entender a relação do preço, não só com o próprio nicho, mas também com a situação do meu público leitor. E existem também erros que são na fase pós-publicação. O primeiro deles é não fazer marketing, não divulgar o teu livro, né? Publicar ele e esperar que seja um sucesso de vendas é certeza de um fracasso. Se as pessoas não sabem que esse livro existe, elas não têm como comprar. Então é importante que a gente saiba que após a publicação, a divulgação é essencial. Eu preciso divulgar o meu livro nas redes sociais, através de grupos de leitura, através de grupos de Facebook, fazendo leituras de trechos, chamando a atenção para a existência desse e-book. Caso contrário, ninguém vai saber que ele existe. Outro erro bastante comum na pós-publicação é ignorar as avaliações que estão aparecendo. Se tu tem muitas avaliações negativas, começa a considerar o que as pessoas estão dizendo. Outra coisa, as avaliações positivas talvez tenham palavras que estejam se repetindo entre a avaliação de um leitor e de outro. Utilize essas palavras ao teu benefício. Troca lá nas tuas palavras-chave, a gente pode trocar a qualquer momento. Isso vai fazer com que as pessoas encontrem o teu livro, né? Se muitos leitores destacam determinada característica do teu livro ou determinado assunto, é interessante que isso se torne uma palavra-chave. Assim como se há muitas avaliações negativas, é importante que a gente olhe, analise e veja o que precisa ser modificado para que a gente tenha mais avaliações positivas. E por último, um erro bastante comum é desistir depois do primeiro lançamento. Autopublicação é uma maratona, não é sprint. A gente precisa ir aprendendo com os nossos erros e reformulando as nossas estratégias e ferramentas para que a gente vá alcançando sucesso. Um livro não vai garantir com que tu ganhe uma excelente grana todos os meses da Amazon. Agora, se tu for aprendendo com essas publicações e for investindo e insistindo, com certeza, em algum momento, tu vai ter uma boa rentabilidade das tuas obras dentro da Amazon e vai poder te considerar, né, um escritor independente de sucesso. Então, para resumir, os erros, eles podem estar na pré-produção, na publicação e na pós-publicação. E é importante a gente ter cuidado em todas essas fases. Livros sem revisão, palavras-chave erradas, sem formatação correta, livros sem divulgação, nada disso vende. É importante que a gente tenha cuidado em todo o processo e assim a gente vai garantir um produto de maior qualidade, também uma fidelização maior dos leitores. Uma última dica é: se tu escreve literatura, aposte em séries. Leitores fiéis, eles compram mais. Então, as séries, elas costumam ter sucesso, né? E fidelizar melhor os nossos leitores. Agora que tu sabe como não falhar na autopublicação, me conta quais foram os erros que tu já cometeu e como tu resolveu eles. Deixe teu comentário aqui nesse vídeo. E lembra de curtir, compartilhar com aquele amigo que também precisa dessas dicas e seguir o nosso canal de formação de escritores para mais vídeos, mais dicas e ter acesso a todo o universo da escrita.